nessa. Olá, muito boa noite, saudações a quem estiver aparecendo. Eu sou George Christian, músico de Salvador, compositor e seu humilde anfitrião no Escutas Experimentais. Né? Este programa especialmente dedicado à música experimental, à escuta dela, a reflexões sobre ela. E estou aqui junto desse grande homenageado aqui, desse grande pirado baiano, carioca, que é Damião Experiência. Né? Damião é a maior prova de que a música experimental não precisa ser acadêmica, porque ele fez tudo independentemente e sem seguir quaisquer preceitos alheios. E estou aqui com um convidado bastante especial, um amigo meu de longa data, né? Ou quase longa, tanto faz. Perdão, que é o Marcelo Scanzani, de São Paulo. É, esse que é o grande representante do Brega Noise, ou na verdade o criador do gênero até. Né? Opa, obrigado. E que participou de duas bandas importantes. Uma é que a gente vai apresentar hoje, né, que é o Solavanco da Primavera, né, um duo que ele fez com João Arjuna Júnior. O João Arjuna, que se estiver assistindo, um grande abraço nosso. E o Olhos de Guaxinim, que na verdade o Olhos de Guaxinim, na verdade agora existem inúmeras ramificações, né? Independentemente de onde você estiver, né, Scan? É isso aí, então. E o óleo de guaxinim tá nativa, né? E eu... Só que a gente vai... Também, quando voltar para ter show presencial, a gente vai fazer outra formação aí e tal. O Seu Lavaco da Primavera tá dormente, aí tá latente. Quando, de repente, aparecer uma oportunidade, a gente ressuscita o Solavanco, que nunca morreu. A gente está fazendo as filiais aí do Olhos de Guaxinim pelo Brasil, aí espalhando mal pelo Brasil, que nem o espalha-lixo do Pica-Pau, a gente também está tentando fazer parecido. E aí foi muito louco a história, né? Porque como que surgiu essa ideia de filial assim? Eu devo mais os créditos ao sensacional amigo Magno Borini, né? Que ele que teve a ideia. Porque o Uhum. Olhos de Guaxinim, com esse lance de fazer versão rock de música brega, sempre um lado de humor, né? E aí, inspirado no gaúcho Vanderbilt, e aí, inspirado em certa parte no rock gaúcho também. É engraçado que o lugar que acho que mais tem fã do Olhos do Guaxinim é em Porto Alegre, é muito curioso. Eu acho bacana. E aí o Magno Borini era aqui de São Paulo, ele que fez o clipe do Olhos de Guaxinim, a gente se conheceu no show do Falcão, na virada cultural. Só Uhum. tava eu e ele com a camisa florida, né? Aí, e o resto, tudo o pessoal, os roqueiros vestidos de preto no show do Falcão, que é muito Falcão do Girassol, claro, que é muito roqueiro que é fã do Falcão, mas só tava eu e o Magno Borini de camisa florida. Aí que a gente falou, pô, só nós dois aqui, a caráter, brega. A amizade começou ali. Ah, Aí foi trocando ideia e tal, né? Aí ele é daqui de São Paulo, lá da Lapa, e aí ele conheceu uma gaúcha, uma pessoa sensacional, a Pomba Cláudia, e se mudou lá para Porto Alegre. Aí um monte de gente lá de Porto Alegre elogiando a banda e tal, gostando do gênero brega noise aí, né? Que é, como você falou, valeu por você ter falado que eu criei o gênero. E aí, o que eu quis fazer, a junção de duas coisas que, na minha opinião, tem bastante força, né? E aí eu falei, eu vou aproveitar, falei pro Magno, ele já estava morando lá em Porto Alegre, eu falei, vou aproveitar aí que você está aí, vou conhecer o pessoal que eu só conheço pela internet, que é fã da banda. Ele falou, que isso, só vai vir para cá nada, você vai vir para cá, vamos fazer um show aí, eu toco baixo, sou mais um baterista. Aí ele que deu o nome até dessa primeira filial em Porto Alegre, que é o Remelas de Guaxinim. A gente já teve repeteco, teve duas turnês lá, foi legal pro caramba. A gente tocou lá no, no Signos Pub, que é um grande marco do underground de Porto Alegre e tal.
E aí depois eu tava com vontade de conhecer a região centro-oeste, que eu não conhecia ainda. Aí eu tinha amigos lá no Mato Grosso do Sul, que é o pessoal dos alquimistas. Fiz amizade com o baterista, que é o Boloro, que é sensacional, manja muito de psicodelia e tal, de som, grande colecionador. Uhum. Aí, baterista bom pra caramba, ele também, inclusive. E aí, aí eu falei, vou pegar alguma coisa típica lá do Mato Grosso do Sul, que lá em Campo Grande tem uma escultura de sobá, né, que é um prato japonês. Aí eu falei, vai ser o sobá de guaxinim, porque lá tem bastante imigrante japonês. E aí e lá em Goiânia também, que tem o pessoal lá dos Canalhas, né? Que é a banda que também é brega rock, assim. Eles não partem tanto por nós, mas é mais brega rock. Que aí Uhum. era o Juliano Cabral e o Vander II. Aí eu falei, vou fazer uma mini turnê aí pelo Centro-Oeste. Aí lá ficou o Pequi de Guaxinim. Aí já tem 3 filiais aí, vamos expandindo os negócios para o resto do Brasil. Isso aí, de repente, um dos próximos vai ser em Salvador, aí, o Barril de Guaxinim, Barril de sugestão Guaxinim, do próprio prometido. Jorge Christ aí. Isso, Aí vamos bolar uma formação aí, vai ser muito louco. com certeza. Só tô aguardando aí essa pandemia aliviar, né? E todo mundo está com a devida proteção, né? Então você vem pra cá e a gente marca esse som pra, com certeza. Aí a gente marca uma sessão. É isso aí, vai ser legal pra caramba. Joia, joia. Ô, satisfação estar aí no programa com você, Jorge Cristo, amigo de longa data. Aí a gente já se encontrou pessoalmente, você veio tocar aqui em São Paulo, Sim, num verdade. evento lá que estava. Como que era o nome do evento? Eu lembro que tinha o Rômulo Alex, né? O Sim, sensacional sim. Rômulo Alex. Foi no estúdio Fita Crepe, né? Na Mostra de Música Experimental da Bahia, né? Legal, show. Tava o Orlando Pinho também, eu lembro do Orlando Pinho também. Isso. Show. Aí vocês levaram um sample da voz. Não lembro se quem que levou, mas eu sei que alguém levou o sample da voz lá do Jean Souza também. Ah, isso deve ter sido o Bruno Hold, que é amigo dele, também, como também o Jean Catalá, né? Eles Legal. tocaram lá, pois é. É, foi bacana, foi uma experiência única pra mim. Eu quero repetir mais vezes, né? Enfim, Pô, eu adoraria tocar novamente em São Paulo. pô, Joia, meu venha que você cara. será muito bem-vindo aí. Falou. Enfim, vamos voltar ao nosso cerne, né, da discussão, que é da minha experiência. Né? Ele é baiano, nascido em Portão, que na verdade é parte do município de Lauro de Freitas, né? Um município vizinho a Salvador. Né? E É, acredito que nessa época em que ele nasceu, em 1935, possivelmente, ainda era uma região bastante rural, claro, né? E pelo que eu sei da biografia, né, ele fugiu de casa criança ainda devido à violência doméstica. O pai batia, e isso era rotina por lá. E daí ele fugiu até chegar ao Rio de Janeiro, né? Ele mais tarde se tornou oficial pela Marinha, né? E teve seu contato também com a acho que ele deve ter conhecido, se não conheceu o João Cândido, né, oficial da Marinha, né, possivelmente conheceu o ambiente político por lá, né, também. Ele deve ter, é por isso que ele deve ter ainda ele tinha essas práticas com o comunismo, né, e tudo mais, né, enfim. E ele teve um acidente, né, um mastro, eu não me lembro bem exatamente, ele bateu a cabeça com o mastro, né, e acabou se tornando aposentado, né, por isso, né, ele se aposentou por invalidez, né, mas também foi sustentando a vida como cafetão, né, e também, bizarramente, teve essa virada, né, que era musical. É engraçado, na verdade, tem um filme chamado Mangue Bang, né, do Neville de Almeida, né, filmado em 1971, e tem uma participação dele ali,
Eu vou inclusive pôr cena desse filme aqui no programa. E ele tá lá, riponga, né, com um cabelo afro, Black Power mesmo, fumando baseado com Maria Gladys, que era um pega Que dele legal. na época. Pois é, pois é. E o Neville tava lá também nessa cena, enfim. Ah, é, é- essa cena, pra mim, é um atestado de que o experiência no apelido dele não é do nada. Ele é fã do Jimi Hendrix mesmo. Ele foi fã, Ah, sim, tem bastante a ver. com certeza, com certeza. É, mas o lance é que ele se lançou na carreira discográfica, né, fazendo participação no álbum Pérola Negra na faixa Forró de Janeiro, né, com os gritos doidos dele por ali, né, em 72, eu não lembro bem o ano do lançamento, acho que foi em 73. Em 74 ele faz o primeiro disco, né? O clássico anti-folk Planeta Lama, né? E Obra-prima. 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 O Damião fez um feito aqui, ele criou um dialeto, né? Que ele vai falar. Ninguém fala o dialeto que ele fala, ele criou por conta própria. E a gente vai ouvir desse álbum o proto grindcore, que é a faixa título, Planeta Lama. Inclusive, queria falar um negócio aí, que essa história, ele nasceu na Bahia e tal, essa é a história fictícia para não despertar a atenção do pessoal da NASA. Porque, na verdade, a história real é que ele veio do planeta Lama. Essa é a história real. Isso é. Enfim, a gente conhece o Damião mais ou menos real, nascido na Bahia, imigrado para Ipanema, mas o verdadeiro Damião mesmo nasceu no planeta Lama. Enfim, vamos Da ouvir. onde que ele pegou o dialeto? Planeta Lama. Lamês. Oye, brigá, brigá! Olha, brigão! Olha, brigão! Olha, brigão! Filho de fra! Filho de Deus, corrai! Filho de que sendo bem! Oi, oye, brigão, pai! Pronto, brigão! Do lado do front! Filho de cantar! Filho de pai! Filho de nação! Pode brigão, ué! Filho de pai, filho de pai! Filho de ué! Beleza! Filho de pai! Oiê! Oiê! Maravilhoso, maravilhoso, genial. Incrível. Poxa, 1 minuto e 22 apenas, né? E Damião já dá o recado que a gente não sabe o que é, mas ele legou um gênero aí. O detalhe é que realmente o violão que ele tá tocando só tem uma única corda. Eu suspeito que seja a corda Ré, né? E ele põe tampinhas de garrafa, né, como uma percussão ali, né, amarrado. Acho que se a gente vê a capa do álbum, acho que tá na parte do braço do violão, né? É, e ele se alterna entre a voz e a gaita, né? E a gaita, na verdade, ele é até consistente no fraseado da gaita, o que eu acho incrível. Né? Na verdade, ele tem ele faz uma coisa muito
musical. Engraçado que a gente pode julgar e dizer que o Damião é um não músico, né? Mas ele tem uma noção de ritmo, uma noção muito clara do que ele quer fazer musicalmente, né? Você concorda? E tem a lenda, né, que ele queria no primeiro disco usar uma corda só no violão, no segundo duas, no terceiro três, não sei se procede isso aí. É muito louco a lógica assim que chegou para chegar nisso daí e tal. E realmente, ele tem uma melodia. Mas será que teve overdub nessa gravação? Ele gravou tudo ao vivo. E é interessante que parece que é umas 10 pessoas tocando e é só ele, né? Muito legal assim, o peso que ele consegue sozinho. E eu gosto mais assim quando é ele sozinho do que quando com banda, né? Porque os outros músicos não têm a mesma psicodelia, a mesma loucura dele, assim. Aí os outros músicos tendem a fazer um negócio mais convencional, assim, não fica naquela psicodelia total do Damião. Por isso que os discos que é só ele tocando eu acho mais legal. Eu concordo com você muitas vezes. Mas eu tenho um favorito elétrico dele. A gente vai passar isso mais tarde. Mas realmente ele tem uma noção de projeto muito clara mesmo, né? Se a gente ouvir os discos seguintes, né, o detalhe é que ele passa a se despreocupar com essa ideia de datar disco ou com a ideia de pôr o título do disco, né, porque as capas acabam também se alternando. Né? Mas pelo menos no 4308, né, o 69 tem capas bem definidas mesmo, né, mas a gente não sabe o ano. Enfim. A próxima música que eu selecionei. Eu ia perguntar também, acho que você perguntou no começo, não sei, mas como que eu conheci o Damião também, né? É verdade, cara. Pois é, eu esquecendo. Como é que Damião chegou para vocês, cara? Falei. Então, eu tô aparecendo aí, porque aqui aparece numa. Tá. Tô aparecendo aí, né? Então, aí. Beleza. Então, foi você citou aí o Solavanco da Primavera, que é uma banda que é um duo, que eu toco junto com o João Arjona Júnior, né? Eu ia bastante lá na casa dele, agora faz um tempinho que eu não vou lá e tal, mas aí ele mostrava vários discos de vinil e tal, e um deles foi esse do Damião, eu nunca tinha nem ouvido falar, né? E aí ele mostrou o que ele tá, uma capa em preto e branco, assim, que ele tá com numa foto ele tá de marinheiro, outra ele tá de no visual assim, mais típico dele e tal. Quando ele colocou, eu falei, bom, isso daí é uma doideira total. E acho que ele colocou depois que a gente gravou aquele primeiro do Solavanco, que é com o seu Correia. Engraçado que a gente fez um lance, quer dizer, o João já conhecia o Damião, mas eu fiz um negócio damianístico sem conhecer o Damião, assim, porque a minha intenção no primeiro do Solavanco, como eu falei num vídeo que eu mandei para você, a intenção eu queria destruir a música. Eu falei, eu quero fazer de um jeito que não vai sobrar a melodia, ritmo, harmonia, mas não consegue, essas estruturas vão surgindo assim, né? E é engraçado que o João estava contando, o Capitão Beefheart, ele queria músicos que não tivessem aprendido nada para não ter os vícios para gravar o Truth Mask Réplica, né? Porque, tipo, se a pessoa já tem aquelas noção assim de nota, de acorde, de pentatônica, ela vai querer entender para fazer um negócio convencional. Às vezes fazer um negócio experimental é mais difícil, quer dizer, geralmente é mais difícil do que fazer um negócio convencional, para não cair no convencional, né? E aí foi assim, aí ele mostrou, eu fiquei pirado, assim, porque foi justamente o disco que tem essa faixa aí. Que eu lembro que acho que a faixa que eu mais gostei foi aquela que ele fala volta, vamos fazer açúcar para importar para a Rússia. Volta Getúlio Vargas para se encontrar com o Fidel Castro. Homem democrático das Forças Armadas.
Delatrada, Brasil. Aí entra aquele solo maluco de gaita e tal. O Skylab falou que ele fala que é muito fã do Damião também, né? Aí o Skylab ele fala que, tipo, ele tem consciência que ele, como Skylab, ele assim, se finge de doido, de psicodélico, mas quem é doido psicodélico para valer mesmo é o Damião. Assim, ele já fez algum. Acho que pelo menos um disco foi em homenagem assim, explícita do Skylab pro Damião. Ah, sem dúvida, sem dúvida. O Damião é autêntico demais, né? É. É... eu não eu tenho quase certeza de que o álbum que você esteja se referindo foi uma das seleções que eu fiz aqui, que é o Planeta Lavoura. Você conhece o Planeta Lavoura? Então ele mostrou e tal, mas eu não lembro. Porque não tem listado assim as músicas, né? Aham. Eu não sei distinguir muito assim uma música da outra e tal, mas o disco do outro também, né? Quer dizer, esses com banda elétrica assim, ele já fez mais assim formatadinho, mas pelo nome eu não lembro. Talvez seja, mas não É. tenho certeza. O Planeta Lavoura tem um detalhe importante. Ele não somente fala de João Cândido, acho que também ele fala de Getúlio Vargas. Na verdade, a gente se sente mais próximo do pensamento mais linear, digamos, do Damião nesse álbum. Né? Isso aí. Falam na televisão sobre aborto sem solução. Falam na televisão sobre aborto sem solução. A mulher que faz aborto não tem pena do seu corpo. A mulher que faz aborto não tem pena do seu corpo. Mulher que faz aborto não tem pena do seu corpo. Se ela não quer ter um filho, não deve transar em um lugar que faz filho. Deve tomar no ano inteiro, no ano de 1999. La 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 la. Oi, chama la 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 la, oi, chama la 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 la, oi, chama la 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 la, oi, chama la la la, oi, chama la la la, oi, chama la la la. Aqueles são a favor de aborto não são humanos, tirando a vida de ser humano. Ainda existe por aí certas meninas incubadas, com vergonha de aparecer, com a sua barriguinha pra seus próprios pais ver. O inocente não pediu pra vir o mundo padecer, para ser sacrificado, morto e sepultado. Essa juventude da agora só pensa em fazer aborto. Com esses seres, se quiser fazer só tiro, cote cheque, cote bigogó, gege, morre aí. Damião seria perfeitamente cancelado pelas feministas, velho. Ah, seria. Ele é uma figura paradoxal, né, pô? Faz uma. Entre outras coisas, né, esse libelo contra o aborto, né? Mas o que nos interessa aí é a questão musical também, né? Aí tem mais cordas nesse violão, né? Repare que tem um metalofone aí sendo tocado também, né? Tem um batuque aí também, né? De uma percussão, acho que eu não sei distinguir que instrumento percussivo é esse, mas é um tipo de tambor com certeza. Não é um bogô, nem um agogô. Enfim, eu acredito que seja uma percussão tipo carrom, não sei dizer, não sei, né? Mas é interessante esse álbum, né? É uma sonoridade folk decidida, né, do Damião. Eu gosto muito da musicalidade. E nesse álbum contém a autobiografia dele. Eu queria realmente chegar a ela, né? Para, eu vim lá da Bahia,
em busca de solução. Onde eu morava era um lugar chamado Portão, uma cidadezinha tão bonita, aonde eu nasci, me criei e morava na rocinha, lá num barraquinho, plantando aipim, plantando quiabo e machixe. Minha mãe me batia tanto, meu pai me pisava também, me batendo com cipó de caboclo. Eu fui forçado, me jogar pelo mundo inteiro, que eu não aguentei tanta porrada que minha mãe me dava e meu pai. Ai, Portão, onde eu nasci, lá no estado da Bahia, lá bem do recanto do sertão de Salvador. Minha mãe, minha mãezinha, eu tenho tanta saudadinha de meu pai e meu paizinho. Assim mesmo eu agradeço tudo aqueles que ele fez comigo. Me deu, me quebrou minha boca, me quebrou minha cabeça, mas hoje em dia eu tô agradecendo o que ele fez comigo. Ai, papai, ai, mamãe. A esse momento. Mas você quer falar alguma coisa a respeito, Scan? Esse daí, ele seria cancelado com certeza, né? E o fato dele ser cafetão, né? Isso daí, assim, ia cair matando com certeza. E esse trecho que você colocou aí é bem interessante. O xilofone, o metalofone tá bem melódico e tal, uma percussão muito boa. É mais estruturado, muito, muito legal essa seleção que você fez. Deixa eu ver se eu chego ao lugar onde eu tô querendo chegar. Não, e tem alguns títulos de música dele que é sensacional. O título dessa é Damião Experiência no Planeta Folclore. Tem aquelas outras assim que o cara... Eu gosto de apanhar de mulher. Eu nasci para ser sustentado por mulher bonita. Olha, o cara não quer pouca coisa, não. Ele quer muito. Ele já sonha alto mesmo. Além de ser sustentado, tem que ser mulher bonita. Não pode ser mulher. O cara não é fraco, não. Não mesmo. E ele tem um pensamento paradoxal mesmo, assim. Mas acho que também... Acho que algum nível de esquizofrenia ele devia ter, eu não sei, nunca pesquisei a fundo essa parte aí, né? Sem dúvida. Eu diria que, assim, ele, mesmo não sendo interno de qualquer sanatório, ele deve ter tido um nível. Muitas pessoas, muitas não, eu diria que alguns estudiosos chegaram a compará-lo com o artista plástico Arthur Bispo do Rosário, né? É uma ótima comparação. Tem bastante a ver. Tem aquele filme da Estamira também, né? Mas o Bispo do Rosário é uma boa comparação. Uhum. Porque ele tem esse pensamento aglutinador, né? E general. Ele Mas que é o fluxo de ideias, assim. Uma coisa vai puxando a outra e ele vai falando. Exatamente. Acho que não há um álbum tão aglutinador de musicalidade, de ideias nele, quanto este aqui que eu vou mostrar daqui a pouco, que é Chupando Cana e Cheirando Alho no Planeta Lama. O meu favorito da discografia. Esse é o meu favorito, com certeza, em termos de experimentação, experiência. Aqui ele chegou no ápice mesmo, né? Outro nome que eu gosto é aquele tanto o nome da música quanto a letra é a Praia do Chifrudo lá, que os caras vão para surfar e aí as mulheres ficam chifrando eles na areia. Assim, muito doido. Da linguagem do planeta Lama, da minha experiência, viajando para o planeta Lama.
go. Oh, Christ, from me. I love my life and my me. Oh, am I? Oh, am I? Them all that sing along, they call it low and loud. When I sing along, they man la, la, low, la, balalo, la, below, somewhere, below, like come like go, and I know Hallelujah. Something that low, something that low, little hey, ha ha, little go, hey, that low, hey, little, and I know, and I, something that low, something that low, it's all that matters, and blue, and I'm nah, and I'm no mina, and I know, something that low, something that low, I'm in no one alone, and on me and money go. I am sure, I'm in the thing. I know, Pois é, já dá pra sentir aí o Damião realmente sendo a experiência mesmo de fato, né? É. A gente tem aí quantas bases, né? A gente tem um violão bem bluesy, né? E essa batida da bateria, né? Quase reggae, né? Chega a ser um dub até. Ah, tem um baixo aí também, tem a base ao violão do Damião. Mas a piração toda está nas vozes sobrepostas, né, do Damião, né? Naquele dialeto impronunciável, né, dele. Os esquetes e fluxos de consciência dele, né? Mas é interessantíssimo, né? E é isso, cara. Muito bom, muito bom. E tinha um ex-patrão, da época que eu trabalhava com informática, ele era carioca, né? Ele falou que várias vezes ele viu o Damião lá numas praças lá e tal, né? Mas é interessante que ele tinha o apartamento dele e tal, né? Mas ele era acumulador. E esse trecho do som que você mostrou, realmente a sobreposição das vozes é bem interessante e você vê o instrumental mais bem trabalhado, puxando pro dub, um lance psicodélico e tal. Muito boa essa seleção aí. Sim, sim, sim. Realmente você pensou, lembrou desse perfil acumulador, né, do Damião. Isso me fez lembrar que ele teve grande parte, né, dos objetos, né, da casa dele, do apartamento onde ele morava, roubados, né?
se a gente vê, pelo menos 2 documentários foram realizados, né, sobre a vida do Damião Experiência, né? Um tem a casa ali com os móveis, não, os objetos, os aparelhos eletrônicos ali acumulados, e no o documentário final, que é o Adeus Damião, fim 2016, né? Já não tem mais esses. Ele realmente desapegou, de fato, né? Muito bom. Todo mundo mental, cara. Olha a porra da calça aqui. É coisa de brincadeira. Tem luz? Tem, né? Se não tem, tu põe aí. Aí. Eu tô falando com você que aqui não dá. Não dá. Aqui se tiver qualquer coisa que eu compro, e essa loucura de comprar coisa, Rapaz, tirou Ó. a coisa principal aqui. é porque para entrar tem que tirar, se não tem espaço. A minha namora aqui, em pé. Não dá nem pra fazer. A gente tomar um sério. Não tem como entrar aí não, né? Tem como entrar? Pô, você aí tem que olhar aí pra ver, você pensa que tá com mal vontade. Deixa eu ver. Caraca! Você que... Né? Mas eu moro na favela, com 2 janelas, ela é minha aquarela. O povo sofrendo e a polícia batendo nela, mas pobre não tem jeito, tem que trabalhar. Não, o cara tirou da minha chave daquele bolo meu. E eu não vi, ainda me mostrou. Aqui, tô com essa chave. Entra aí, rouba tudo, não posso ter nada, cara. Minha casa eu não posso ter, ficar assim, agora tudo escroto. Tinha num desses documentários, ele falou que ele ainda tinha uma outra casa, que acho que ficava na ilha do governador, no Recreio, longe, assim, que ele não costumava ir nessa outra casa. Pode ser, né? Porque acho que ele deveria receber uma aposentadoria considerável da Marinha e tal, né? Pode ser. Aham. Bem considerável. Então, é. É bem possível realmente que ele custeou tudo, né? Desde a participação dos músicos até a prensagem dos discos, né, dele. Inclusive, eu cheguei a fazer uma jam com um cara que falou que já tocou com o Damião. O Olha Rob só. Ranches. Já ouviu falar dele já? Não, nunca mesmo. Cara bom de. Pô, ele fazia até eventos de improvisação livre aqui em São Paulo, mas acho que ele desencanou desse lance de música. Eu não tenho mais visto nada, nenhuma postagem dele a respeito Uau. disso. Rob Ranches, acho que ele tocava os instrumentos de sopro e eletrônico, era bem legal. Depois você dá uma pesquisada nesse cara aí. Eu tinha até umas dias gravadas com ele, eu tocando guitarra e tal. Acho que eu não lembro se ele tocou instrumento de sopro, não lembro, mas a gente chegou a gravar umas coisas juntos. Depois eu vou ver se eu acho, eu mando para você aí. Sim, manda, por favor. Tô curioso. Eu acho que esse álbum também é um dos primeiros, né, que ele realmente passou a incorporar outros músicos. Engraçado é que Damião não acreditava esses outros músicos, né? Vai ver até um desse meu amigo que tá tocando aí. Pois é, né? Ele que sempre dizia, todos os arranjos, regência, é tudo Damião Ferreira da Cruz, é tudo dele. E acredito que o dinheiro também para pagar esses músicos, né? Para eles ficarem de bico calado, né?
Interessante. Esse meu amigo aí falou que não era simples, não. Eu imagino que não. Ah, é. Pô, realmente, assim, esse último documentário que eu mencionei a você é bem revelador, né? Mostrando o Damião dizendo, eu não sei tocar mesmo. Não sabe. Na verdade, Damião tem ritmo, né? Damião tem muito ritmo. O fato de ele não tocar acordes convencionais no violão já diz muita coisa, né? Porque ele toca um violão extrema e deliberadamente percussivo, né? E o canto dele é percussivo, né? O fluxo de pensamento dele é outra história, né? Ele não está preocupado com essas convenções de melodia, de harmonia, etc. Né? Ele faz a parada dele do jeito como ele realmente faz, né? Intuitivo e tudo mais. Joia. São só convenções mesmo, né? Porque é, ele consegue transmitir muito mais coisas do que, às vezes, uma pessoa que é virtuosa e tal. Tipo, é relativo, assim, falar que não sabe tocar, né? E tal. Pois é. Ele Muito criava relativo. melodias da cabeça dele, assim, umas melodias meio únicas e tal. E É. na percussão era forte. Esse lance de colocar as coisas penduradas assim, parece no violão, né? As Como tampinhas e tal, chocalho. parece coisa do piano preparado do John Cage, essas coisas também, né? Sim, sim, sim. Como eu disse no início, né? O Damião é um experimental bruto mesmo, não acadêmico, né? É, É isso. e ele, de um certo modo, é um xamã, né? Mas ele não tem essa pecha de ser místico coisíssima nenhuma, né? Apesar de haver momentos na música dele que tenha algo, né? Especialmente nos álbuns acústicos, né, dele. Os que eu mais gosto também. Não vou mentir. Aquela que você mostrou com o xilofone lá uma que puxa um pouco para esse lado, assim, tem um clima meio místico que lembra aquela. Não sei se você já ouviu, você deve conhecer um álbum que é de um cara lá das Ilhas Bahamas, lá, o Exuma. Exuma, sim, conheço, gosto. Aquele lá é bem xamanístico e aquela faixa com o vibrafone lembra um pouco o Exuma. É, bela referência, bela referência. Bacana. A próxima que a gente vai ouvir do Damião se chama Pato. Mas é mais um traço da genialidade do Damião, porque obviamente essa canção não fala nada sobre pato, né? Vamos ouvir essa letra. Vamos pegar uma água. Sim, sim. Aí. Pronto. Ah, aproveitou e já está a caráter aí para a segunda parte, né? Aí. Massa. Inclusive aqui, ó, vou mostrar esse outro violão aqui, não sei se você já viu ele, ó. Não. Esse aqui é um violão de 3 cordas, violão cítara, que eu acho que eu já comentei com algumas vezes com você. Opa. Aí é de aço, né? Não era de aço, eu meti de aço, foi um dos primeiros violão que eu comprei. E aí foi quebrando as cordas, mas essas 3 ficaram. E aí eu afino as 2 de cima grave, assim, na mesma nota, e essa terceira aqui, ela trasteja bastante, fica parecendo o lance da cítara. Olha Quer ver? só, cara, que interessante. Pô, essa é uma sonoridade bem próxima de Damião. Bem E aí, próxima ao aqui violão do dentro, Damião, isso aí. e eu não tenho as coisas penduradas aqui, mas dentro dele tem vários pregadores de roupa, que é o que fica um lance percussivo. Ah,
Massa. Massa, massa, massa. Tá aí uma experiência Valeu, que muito obrigado. demonstra a influência de Damião, né, no seu proceder, no seu fazer, na sua prática experimental, né? Sim, muita inspiração e influência damianística. Joia. Pronto, vamos então partir. Chapeuzinho mais discreto. Né? Joia, joia. Pois então, vamos ouvir Pato, né? Agora. Damião, excelência. Oh! Reba! Hello! Hey, mamãe! Mamãe não quer que eu seja homem, não. Porque homem usa chifre na cabeça. Ela não quer o filho, não quer um chifre na cabeça, não. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Que homem usa chifre na cabeça. Ela não quer ver o filho dela com chifre na cabeça, não. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Mamãe quer que eu seja cabra safado. Levanta a mulher pra ganhar dinheiro, pra trazer pra mim. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Porque homem tem que trabalhar pra sustentar a mulher. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Porque homem tem que trabalhar pra sustentar a mulher. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Porque homem tem que trabalhar pra sustentar a mulher. Oh, mamãe não quer que eu seja homem, não. Mamãe quer que eu seja cabra safado. Porque bota a mulher pra trabalhar, pra trazer dinheiro pra mim. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Porque homem é metido a machão. Usa chifre na cabeça pra dizer que é homão. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Porque homem é metido a machão. Usa chifre na cabeça pra dizer que é machão. Mamãe não quer, não. Mamãe não quer, não. O filhinho dela seja homem, não. Quer que ele seja cabra safado, amigo de lampião. Pra botar a mulher pra trabalhar, pra dar dinheiro pra mim. Eu não ficar na solidão. Mamãe não quer, não. Mamãe não quer, não. Mamãe não quer, não. Que eu seja homem, não. Mamãe não quer, não. Mamãe quer que eu seja cabra safado, amigo de lampião. Porque homem é que dá machão. Mata a mulher, vai ir pra prisão. Tem mulher lá na prisão. Mamãe não quer. O filhinho dela seja homem, não. Quer que ele seja cabra safado, amigo de lampião. Oh, vai papá. Mamãe não quer, não. Que eu seja homem, não. Porque homem é metido a machão. Usa chifre na cabeça, vai dizer que é machão. Mamãe não quer, não. O filho dela seja homem, não. Quer que ele seja cabra safado, amigo de lampião. Homem dá um mais de machão. Tem que trabalhar pra trazer o feijão pra dentro de casa. E usar o chifre na cabeça, vai dizer que é machão. Mamãe não quer, não. Que eu seja homem, não. Que homem é metido a machão. Quer dar em todo mundo, quer prender todo mundo. E depois de barrição, ser mulherzona. Mãe não quer, o filho dela seja homem, não. Que homem usa chifre na cabeça. Oh, mãe não quer, o filho dela seja homem, não. Que ser homem é ilusão. Ela quer o filho dela tendo um cafetão. Porque bota a mulher pra trabalhar pra mim e trazer o dia, o pão de cada dia pra mim. Mamãe não quer que eu seja homem, não. Que homem é metido a machão. Usa chifre na cabeça pra dizer que é machão. Mamãe não quer, não. Que eu seja homem, não. Mamãe não quer, não. Que eu seja homem, não. Oh, oh, aí. Maravilhoso, não conhecia essa, não. Mas essa é uma das pérolas escondidas, né? Porque o catálogo do Damião é imenso, né? Tem mais de 30 discos, né? 34 ou 36 contabilizados aí pelo site Portão do Damião, né? E essa música Pato tá no álbum
Comando para Planeta Lama, né? Lançado em 92, né? Mas esse álbum utiliza, né? Como também outros, mais ou menos nessa mesma época, bases, né, de uma banda bem arquitetada ali, né? Tem um baixo, tem uma bateria, tem uma guitarra bem funk, né? Tem saxofone aí, uma surpresa, né, no álbum do Damião, né? Mas o lance é que essa base está praticamente, né, toda costurada ali para que Damião, né, dê o recado dele sem esperar por... A gente não espera por uma estrutura de canção redonda ali, né? Mas é uma jam ali especialmente gravada ali para que Damião lance o seu fluxo de consciência a partir desse mote aí. Mamãe não quer que eu seja homem não, porque homem que usa chifre na cabeça é metido a machão. Enfim. Damião aí já tava falando sobre a temática brega aí, ó. É um brega free jazz. Eu pensei nessa música. Sensacional, mas eles falam, né, que o chifre foi feito pro boi, o homem usa de intrometido. Mas o homem sem o chifre é um animal indefeso também. E aí tem cara assim que quando ganha um par de chifre assim, vai pro alto do prédio, fala que quer se jogar, quer se matar. Parece que o cara ganhou um par de asa, mas ele ele ganhou um par de chifre, não ganhou um par de asa. Ele quer se jogar de lá de cima, não vai conseguir voar. E aí também tem. Isso daí é bem falado no pessoal do brega, assim, que fala que é melhor. Mas eu vi isso no disco do Júlio Nascimento uma vez, que ele fala que é melhor ser corno do que ser prefeito. O prefeito é só 4 anos e corno é pro resto da vida. Tem várias aí. Mas legal, mas esse daí foi uma das bandas assim, que fez um som que se aproxima mais da loucura doideira do Damião. Foi das melhores faixas cubanas que eu já ouvi, não conhecia. Valeu pela essa. Outra que ele fala do tema de chifre, de brega, assim, também é a Praia do Chifrudo também. Mas uma vez daí você vê a psicologia do chifre, né? Porque uma vez eu vi aquele filósofo pop, assim, desses filósofos pop, eu acho ele o melhor lá, o Clóvis de Barros Filho. Ele fala que já tem assim, o estereótipo do corno, né? Aquele cara que trabalha pra caramba, que coitado, pra sustentar a família e tal. Aí quando o cara acaba safado, não, o cara acaba safado não vai ser corno, porque ele não tá nem aí. Aí já faz a conexão com uma música do Falcão, do grande Falcão, de onde eu tirei o nome, Olhos do Guaxinim, cearense, genial. A música chama Só é Corno Quem Quer, né? Tipo... pessoa, sei lá, acho que ele quis dizer que se a pessoa fica ligada, preocupada com isso, aí que ela vai sofrer mais com o chifre. E também tem aquela do 500 anos de chifre, que ele fala: ei, meu amigo, esse 500 anos de chifre é inteiro de cover, só tem uma música própria do Falcão. Inclusive foi nesse 500 anos de chifre que eu fiquei conhecendo todos os brega e tal. Ele fala, mas a única música própria desse disco aí, ele fala assim: ei, meu amigo, chifre é como a assombração, geralmente aparece para quem tem medo. E aí o Damião nessa música ele tá falando um lance assim da psicologia do chifre, assim, que ele não quer ser óbvio, porque ser óbvio vai ter chifre, vai ser corno e tal, aquele estereótipo do operário casado para sustentar a família, coisa e tal, né? Agora esse lance de operário, só vai fazendo parênteses, acho que uma das melhores músicas que fala sobre o sofrimento do operário é a Frank Teardrop do Suicídio. Aquela letra é barra pesada pra caramba. Um cara que, ele tem 20 anos lá e tal, casou, teve filho e tal, e não consegue. O trabalho na fábrica é pesado, mas aí ele ainda é mandado embora, uma coisa assim, aí ele se mata e tal. E tipo, é uma história que se repete
aos milhões e milhões no mundo essas histórias tristes, assim, porque mais de 90% do povo é sofredor lascado aí por causa do capitalismo. Tá, deixa eu... Justamente, uma ótima lembrança, né? Suicide é uma dessas bandas, né, que é tidas como pioneiras, né, no wave, né, mas que tem uma experimentação sonora muito particular, né? Um duo, né, de vocalista com organista, né, o eletrônico, né, ali também. Massa, ótima lembrança. Comecei a curtir o Suicídio nos filmes gregos, assim, dessa nova linha aí, que é influenciado por Yorgos Lanthimos. Tem um filme que chama Attenberg, que a trilha é só quase suicídio. Até então não tinha sacado a genialidade, principalmente todas tiradas do primeiro disco, que é o melhor, assim, obra-prima do Suicídio. Outro cara que você vê que faz a ponte aí, da minha experiência, o Suicídio, é o Tony da Gatorra, né? E a sonoridade dele olha só, é muito... olha só, Tony da Gatorra, sensacional. Opa, desculpa, te interrompi. E aí foi muito interessante, assim, porque eu descobri, eu também fiquei fãzão, assim. Na mesma hora eu falei, pô, esse cara é genial, assim como quando eu descobri o Damião, né? E aí quando o Tony da Gatorra, lá do Rio Grande do Sul, né? Ele é de uma cidade próxima de Porto Alegre, tipo da grande Porto Alegre ali, acho que é Viamão, eu acho, não tenho certeza. E aí ele veio para São Paulo para fazer o primeiro show aqui em São Paulo e tal, né? E eu trabalhava lá perto, eu cheguei cedo lá para passagem de som e tal, foi muito louco. Ele explicando como que funciona a Gatorra. Tem um botão para carregar, tem um botão que parece som de tiro, assim, mas antes de apertar o que parece tiro, você tem que apertar no outro botão que é para carregar e tal, aí faz aquele som. E aí eu fui. Aí tava lá o pessoal da casa de show, tava mais preocupado em organizar as coisas lá, e o Tony da Gatorra queria comer. Aí a gente foi num lugar lá, num boteco próximo lá, comer uns salgados e tal. Foi legal que eu fiquei trocando uma meia hora de ideia com o Tony da Gatorra. Aí legal ele falando, porque ele é um paradoxo ambulante, o Tony da Gatorra, né? Porque tem o visual de hippie, faz um som que é no wave, pós-punk, estilo Suicídio, e tem umas letras de protesto que parece punk, assim, é muito louco. Aí eu perguntei pra ele qual que eram as influências dele, aí ele falou, Creedence, Pink Floyd. Você vê que a inspiração dele é classic rock, ele nem citou o Suicídio, bem interessante. E aí eu pensava que no disco, as gravações era improviso, mas não é. No show ele toca igualzinho no disco, aqueles andamentos malucos, assim, é tudo ensaiado. Isso daí que é a maior surpresa. Aquelas corridas no tempo e tal que ele faz. É interessantíssimo isso, né? Porque. Aquela assassino. Se eu comprar o tempo, não pode violar. Aí ele corre assim, aí volta, né? Interessante. O Tony é um outro desses casos paradoxais, né? Porque ele é eletricista, né? Mas ele tem essa paixão pela música, construiu sua própria guitarra eletrônica, né? Que é a Gatorra, né? É um caso fascinante, mas ele é mais sociável do que o Damião. Damião é um cara arredio, né? Ele nunca tocou ao vivo pra dizer, eu vou tocar ao vivo pra fazer a vida com isso. Nada disso. Agora Não, fala aí. Desculpa. Ele só... teve raras ocasiões em que ele participou, mas como convidado mesmo, né? Certo. Pois é, mas não realmente como pra auto se promover de fato, né? Mas aí teve um negócio muito interessante do Tony da Gatorra, que os caras lá do Reino Unido, descobriram ele. Aí ele fez uma turnê lá no Reino Unido com o Super Furry Animals. Sim, eu soube disso. E ele vendeu uma Gatorra pro guitarrista ou vocalista do Franz Ferdinand também. Olha só. Entendeu? É um cara genial, assim, que... Pô, lá é mais reconhecido dos outros países do que aqui do Brasil. Aí é clichêzão aquela coisa, mas
Lá é repetir que lá fora valoriza mais, mas é Pois é. verdade, né? Infelizmente. Infelizmente é isso mesmo. Damião, se fosse se ele fosse assim de outro país assim primeiro mundo, ele seria um mito assim, seria tipo aquele É, filme Jayhawks e tal, mas com é outra certeza. viagem, mas seria mais valorizado muito provavelmente. É, na verdade tem gringo que realmente está interessado em relação ao álbum dele. Acredite, tem um amigo meu, o australiano Michael Seal, né, da Rainbow Records, ele ouviu o primeiro álbum do Damião, pirou, tá querendo relançar a caráter oficial mesmo, né? E tomara que isso aconteça, né? Algum dia. Porque é uma qualidade que é, vai além das fronteiras mesmo, porque é uma coisa muito particular, muito única, o Damião. E pô, o pessoal só fala das coisas ruins da internet, que a internet é ruim com um monte de coisa, mas é uma ferramenta, depende de como você vai utilizar ela. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso. Imagina, tipo, quando só tinha vinil, a dificuldade que ia ser para conseguir um vinil do Damião. Agora a gente tem tudo que. Agora a gente tem excesso de informação, a gente tem que garimpar para achar as É, coisas mais é. interessantes. E, Você, e, mas. Desculpa te interromper e novamente. você vê que tem umas coisas assim que às vezes o brasileiro tem complexo de vira-lata, assim, mas aqui tem coisa boa e tem coisa ruim, assim como em qualquer lugar do mundo. Aí você vê que interessante que teve aquele Devendra Banhart, ele lançou uma compilação do Tim Maia lá nos Estados Unidos. E, pô, o Sim. Tim Maia é um dos maiores caras do som do mundo de todos os tempos. Aham. Fala, não é comparar. Mas aí, tipo, tem uma visibilidade mais difícil por ser brasileiro. Aí foi muito interessante quando veio o show do solo do Lee Ranaldi, e quem acompanha ele é o Steve Shelley, né, do Sonic Youth. Depois que o Sonic Youth já tinha se desfeito e tal. Aí eu sigo o perfil do Steve Shelley. Aí, tipo, uns dias antes deles virem pro show pro Brasil, o Steve Shelley postando coisas do Tim Maia, muito legal. E aí, no show do Lee Ranaldo, tipo, eles deixaram tocando, acho que foi a coletânea que o Devendra Banhart lançou do Tim Maia. Antes do show do Lee Ranaldo, tocou mais de meia hora só de música do Tim Maia. Aí que o Lee Veja Ranaldo só. entrou. Muito bacana. É, O realmente. Tim Maia era outro cara que era assim, meio autodidata e tal. Ele não sabe. Pô, Sim. fez músicas geniais, das melhores já feitas no É, Brasil. Ele não sabia nem partitura, ele tinha que falar assim justamente os ele. caras da banda, fazia com a voz, falava, você vai tocar, fazia o fraseado na boca, o Isso. cara seguia. Sem dúvida, sem dúvida. Intuitiva beça e muitíssimo bom músico, né? Sem saber de partitura nenhuma. Com certeza. E, As ideias de arranjo dele no primeiro álbum, né, foram todas cantadas por ele pro caramba, arranjador, realmente. O cara é foda. O cara é foda mesmo. ele assim, fez muita coisa boa, muitos, assim, na carreira inteira, mas realmente ali acho que os dois primeiros álbuns são imbatíveis, assim, em matéria Sim. de arranjo, de timbre, de É. composição. Os dois primeiros são rodadas, Uhum. nota 10, Joia, nota é 1000. verdade, com certeza. Voltando a Damião e falando também de gente que bebeu da fonte de Damião, né? A gente ia ter a presença do Zé Felipe, que foi baixista do Zumbi do Mato, né? E que conheceu pessoalmente o próprio Damião, né? Zé Felipe, um abraço, apesar da falta que você nos faz aqui. É, mas assim, a gente tem outros filhos de Damião e um desses filhos é o Solavanco da Primavera, né? Que é a Opa! banda de Scan com o João Arjona. Vamos ouvir a faixa A Chico Xavier. Alô, Oh, que aliás, honra! alô Chico Xavier, Alô, perdão. Chico Xavier. Só botar a história como que surgiu esse nome, porque a gente colocou eco na voz do seu Correia, ele achou um barato aquele eco. A gente ligou o microfone na pedaleira azul, né? Aí eu fui testando os efeitos com aquele eco, aí ele viu que era uma coisa meio sobrenatural, meio místico, aí ele já, a ideia do seu Correia, saudoso seu Correia, na época que ele gravou esse disco, ele tinha 77 anos, que ele é o vocalista principal desse disco.
Aí ele achou o negócio, ficou meio esotérico, meio místico, aí que ele teve a ideia, ele mesmo, de puxar para o Chico Xavier. Eu falei, a música tem que chamar Alô, Chico Xavier, nós estamos em osso aqui. Interessantíssimo. Ótimo. Opa, grande honra aí. Legal ouvir minha própria faixa aí. Sim. Aí depois eu vou contar um pouco da construção o que eu toquei, o que o João Arjona tocou. Um, dois, três. Quando a gente ouve assim, rapaz, mesmo eu tendo escutado pela segunda vez essa música, eu tô dizendo pra mim mesmo, what the fuck? Que porra é essa, velho? Rapaz, eu sinto que é uma experiência tão equivalente ao que o Damião propôs na fase 3 dele, ou 2, não sei. Não, é fase 3 mesmo, né? Do concerto de Isabelita Perón, por exemplo. Essa acumulação de músicas, né? Duas músicas em uma só, né? E no meio disso tem o Seu Correia cantando. Eu não sei se a letra está sendo criada ali no momento ou ele está. Ah, sim. Então,
inclusive falar que, tipo, esse daí eu acho que é um dos discos que eu mais me orgulho de ter feito, talvez o que mais eu me orgulho de ter feito. Inclusive, assim, a gente... A regra número 1 do Solavanco sempre foi assim, a gente não pode combinar nada antes. E o Seu Correia, ele é disparado. Se não fosse Seu Correia, esse disco não seria nem 30% do que ele é. O Seu Correia é o mais damianístico aí de nós três aí disparado, né? Porque o Seu Correia tá inventando tudo aquilo na hora, tudo na hora. Ele é uma pessoa, gente finíssima, saudoso, já faleceu. E aí ele inventando tudo na hora, ele fazia paródia na hora e tal. E aí ele você vê que aí ele umas coisas muito antigas, ele gostava bastante de Velha Guarda, gostava bastante de Nelson Gonçalves. Aí ele tirou aquela do fundo do baú, que é do Alvarenga e Ranchinho, eram duas caveiras que se amavam. Romance de uma Caveira. Adorei. E o Alvarenga e Ranchinho eu recomendo demais. Assim, eles eram geniais, assim, era um humor que ainda hoje soa moderno. Aí. Quando eu fui atrás mais do Alvarenga e Ranchinho, eu gostei demais. E aí é muito louco assim o que eu e o João. E essa faixa teve overdub, né? Tipo, a gente gravou uma sessão, aí depois gravou em cima mais coisa para fazer aquela maçaroca toda. E aí, como eu tinha falado, assim, que a minha intenção desse Solavanco, assim, ele não combinava nada e minha intenção era fazer tudo ao contrário, destruir tudo, assim. E eu não tinha ouvido o Damião ainda, mas o João já conhecia. Depois que a gente gravou esse disco do Damião, que ele mostrou o disco aí e falou, vê se isso aqui não parece com o que a gente fez, assim. Você vê que era uma coisa meio espiritual já com o Damião. E aí, assim, eu principalmente estou tocando cavaquinho nessas faixas aí. O cavaquinho totalmente desafinado, que eu não sei tocar cavaquinho. Eu ficava mexendo na afinação, deixando as cordas mais frouxas. E teclado também. E o João, ele tá passando uma lixa, assim, um esmeril assim, no violão, que fica um som bem de raspando coisa. E o João tá... O mais impressionante que depois o João me contou... Você ouve assim umas coisas assim que tipo um back vocal esquisito ali de fundo. Aí o João contou que nessa parte aí ele estava fazendo scratch no disco de Umbanda, Candomblé e tal. Uau. Foi a doideira do João também. O João foi muito bom. E a gente gravou lá no quarto do João e tal. Nessa faixa não aparece tanto. Vai ter a faixa 3, que é Depois que Partiste, aí estava ligado num programa da Tropicália, por isso que ele fala do Gilberto Gil, do Caetano Veloso e tal, da Rita Lee, e fala de político também, porque tipo, era época de eleição, então, tipo, conforme, era um programa da Tropicália que estava passando na TV Cultura, aí na propaganda ficava passando as propagandas gratuitas. Aí você vê, assim, o Seu Correia é o mais Damião de nós três, eu, o João e o Seu Correia. O Seu Correia é o mais Damião disparado, mesmo não tendo conhecido, porque ele fazia fluxo assim, o disco inteiro não teve nada combinado. E a gente não fala, não regrou nada do Seu Correia, era dar um microfone para ele, e a gente fazendo aquele barulho, ele não se importava, ele cantava por cima aquelas músicas. E você vê nesse trechinho que passou, você vê que, tipo, mesmo a gente quer destruir... E eu tenho o tecladinho Cássio, que tem esse timbre doido aí, mas nessa faixa eu usei o tecladinho que o João tem, que é a Yamaha. Esse do Yamaha é mais legal, que tem mais música prontas ali, aquelas músicas prontas que dá um tom, dá um contraponto no nós, assim, bem melódico, bem brega e tal. E aí você vê que, mesmo tentando destruir, você vê que uma hora lá o cavaquinho puxou para um negócio meio chorinho e tal, meio samba antigo, assim, sem querer. Esse disco, então, pô, eu fiquei feliz pra caramba do resultado desse disco aí. O disco que eu tenho, dos que eu mais tenho orgulho é esse disco aí. É muito louco, muita saudade do Seu Correia. Aí, e a gente falando, pô, Seu Correia, o que você fez aqui nesse disco é genial. Nunca vai aparecer ninguém, é insubstituível. Aí ele fala, não, vocês gastaram uma fita com isso daí ficou uma porcaria.
Aí falaram que tinha que tirar a voz dele, eu gravar com a minha voz em cima. Tipo, pra ele era... Aquilo ali era brincadeira total. Ele fez sem pretensão absolutamente nenhuma. E aí... Tipo, tem uma faixa no segundo disco do Solavanco ainda, que é a faixa Crepúsculo, que tem meia hora, que é com o Seu Correio. Crepúsculo, porque também era a última gravação que ele tinha do Seu Correio. Aí, essa Crepúsculo é que nem a primeira do primeiro do Solavanco, que é só instrumento acústico, mas a gente fica um bom... Essa Crepúsculo eu acho legal a segunda metade, que eu e o João fica fazendo uma coisa bem percussiva mesmo no violão. Não sei se você já ouviu o segundo, o Joe e o Wills. As duas primeiras são só... eu conheço, tem um pé mais smetakiano no som. Isso. Inclusive você vê que o João... Pô, pena que o João não está aqui participando aqui. Uma grande... pena mesmo. E ele, além de... Você vê como que o João é um cabra nota 10. Ele me apresentou o Damião Experiência e me apresentou o Smetak também. Você vê como que... e ele falou que comprou aqueles tijolinhos, né? Alguma coisa assim, do vídeo do Smetak. O primeiro LP do Smetak, né? De 74, que tem essa faixa, né? Tijolinhos e materiais. Isso. Aí você vê, o João comprou esse do Smetak, acho que comprou do Damião e comprou mais o outro lá por R$1, 3 por R$1. Que absurdo! Que inveja! 33, o do Damião eu não tenho certeza se foi nesse lote, mas não, acho que foi do Can, acho que foi um do Can também. Foi Smetak, Can e mais um outro lá, o outro era mais comum. Mas imagina pagar 33 centavos num disco do Smetak. Meu Deus! Sim. Damião continua influindo, né? Mas enquanto houver um espírito mais de deboche, de dadaísmo, de absurdo anárquico mesmo, né? também. Anárquico mesmo, né? Na música vai haver alguma coisa de Damião Experiência, com certeza, né? E eu acho que a grande lição que o Damião nos deixa é ser autêntico consigo mesmo e lançar tudo à lama, né? Porque é o lugar mais democrático que existe, né? 7 palmos debaixo do chão, né? Aí no disco lá que a gente fez do Solavanco, em homenagem à cultura racional do Tim Maia, a gente fez nossa leitura muito própria e particularizada do universo da cultura racional. Né? Isso. Universo de Desencanto. Aí tem a faixa lá, Lama, né? Eu falo da Lama, faz uma referência ao Damião Experiência, foi uma homenagem também. Aí a cultura racional fala bastante da lama, fala que nós viemos da lama. Cultura racional é um negócio maluco pra caramba. Quando eu descobri aquele livro lá, eu falei, aí tipo, me deu um bloqueio. Eu falei, eu vou escrever alguma coisa, não chega nem aos pés da psicodelia do pessoal da cultura racional. Bom, quem ouve o disco e é seguidor da seita do Racional vai se sentir ofendido. Essa leitura vai... é crítica em relação àquilo, né, velho? Sim. É um lance, assim, que eu sempre tento fazer e tal. Tipo, não ter... Porque, tipo, hoje em dia, o problema é que a arte tá meio que tá muito alto o microfone, assim, muito... Eles querem ver a arte de um jeito muito reto, assim, uma dimensão só na arte, mas quase tudo que eu gravei, quase tudo que eu fiz, assim, em matéria de música, eu sempre quis fazer uma coisa que fosse de vários pontos de vista, porque o que a gente fez com a cultura racional, tipo, é meio crítico, é meio deboche, mas ao mesmo tempo é homenagem também,
Porque a gente também não combinou nada para aquele disco. Aí, tipo, o João só canta em 2 faixas só. Aí, inclusive, o João canta, uma parte que o João fala é letra dele mesmo. Mas aí eu ia abrindo o livro e lendo conforme eu abria ao acaso as coisas que eu fui lendo e tal. E eu usei o tecladinho Cássio também. Mas eu também gosto bastante daquele disco. A gente conseguiu uma psicodelia muito bacana. Na minha opinião, eu acho. E a gente gravou numa tacada só, que ele não teve overdub, não. A gente entrou lá e começou a gravar e foi até o final lá. Aí, engraçado que uma coisa que tem a ver com o disco nacional do Tim Maia, que no começo eu tô reclamando do som e eu deixei aquilo ali. Tá muito grave o teclado. Aí... Eu lembro disso. Uma paródia em homenagem a Tim Maia mesmo. E aquela... Aí naquele disco eu tô tocando teclado e cantando e o João tá tocando guitarra, né? E aí a primeira faixa eu me inspirei falando das influências, inspirações. Eu tentei fazer um negócio parecido com a primeira faixa do Kid A, do Radiohead, Everything is Bright Place. Olha só, quem diria. Aquele teclado, eu usei o tecladinho Cássio CA110, que é baratinho, foi o primeiro instrumento que eu tive. Mas o som de piano dele não parece nada com piano de verdade, mas lembra um piano elétrico, assim, com um timbre assim, razoavelmente bacana e tal. Isso mesmo. Mesmo tipo de experiência, né? Eu faço com o meu Yamaha, né? PM210, esqueci o tipo. Show. É um piano na verdade é um teclado dos anos 90, né? Eu acho que é mais ou menos como o seu também, nesse aspecto, né? Não tem emulação de piano real, de fato, né? Mas é uma sonoridade elétrica, né? Interessante de ser explorado. Eu amplifico com pedais e tudo mais, enfim. Faço uma experiência dos dois. Acho que você deveria voltar a tocar teclado, hein, também. Acho que eu estou pensando também. Assim, e você vê que um dos meus maiores problemas é a preguiça. Se eu preciso. Você vê que a preguiça é um dos 7 pecados capitais que evita você cometer os outros 6. Mas eu estou precisando. Vou ver se no final do ano eu faço umas gravações aí. E eu fiz eu usei a bateria do teclado Cássio CA110 lá para fazer o Guaxinim Rise, né? Sim, tipo, eu usei meio teclado e meio guitarra. E aquela bateria, a questão de bateria é tão alienígena assim, não parece uma bateria nem de longe, mas acaba sendo um som forte e bacana. Assim. É uma bateria que não tem nada a ver. Eu tenho outro teclado que a bateria é mais realística, mas aí fica naquele meio termo, né? Aí o CA110 não, é aquela bateria maluquíssima. Sem dúvida. Eu gostaria de lembrar no programa que Thiago Malta, do Rio de Janeiro também, organizou um tributo dedicado à da minha experiência, chamado Partir Planeta Lama, lançado pelo selo dele, Na Cara e Coragem Produções. Eu recomendo aí para todos ouvirem. Eu cheguei a ser convidado para tocar nesse tributo, só que eu não consegui. Eu não consegui fazer a minha parte, né? Mas enfim, se eu tivesse de fazer, seria regravando Que Dor Eu Sinto, né? Que é uma das minhas favoritas dele, do primeiro álbum, né? Planeta Lama. Mas fica para alguma outra oportunidade. Vou fazer alguma coisa interessante. Eu preciso vencer a preguiça aí para gente fazer uma parceria nossa aí, que a gente tá devendo uma aí. Peço desculpa aí pela demora aí, mas uma hora sai. É que, pô, é invejável assim como você consegue ser tão prolífico, assim, lança bastante disco, assim, é o workaholic da música, o Jorge Cristo, é sensacional.
algo assim, né? É, cara, é aquela coisa, né? Sempre quando eu aproveito uma brecha, eu tô gravando aqui. Ao Uma das menos. faixas que eu mais gostei foi é, com o César Black no baixo, acho que chama Isso. Bahia. Pô, foi uma das Tem. foi uma das que eu mais gostei. Aí, parabéns aí. Show de Obrigado. bola, Obrigado. muito legal. Aquele disco inteiro todo muito bacana. Tem. Isso mesmo. Inclusive assim, eu acho que eu mostrei o Lave Dias para você, você gostou bastante, tal, cineasta Sim, filipino. gostei, sem Faz dúvida. os filmes de 8 mais horas e tal. E tem assim, uma relação assim, com o tempo assim, de alguns álbuns seus, assim, que são triplos, né? Os Verdade. Pássaros Outonais e tal. Verdade. O fato de eu lançar digitalmente, né, me faz não obedecer muito a essa questão do formato. Ah, é um LP, ah, é um CD, ah, é isso ou aquilo. Pode ter a portabilidade física ou não, né? Sim. E realmente, se eu tivesse de lançar, por exemplo, Aos Pássaros Outonais, seriam 6 LPs. Não seriam sequer 3 CDs, seriam 6 LPs. Ó. Seria doido isso. Mas enfim. E o Lave Dias fala a mesma coisa, né? Que se não fosse a câmera digital, assim, os 16mm, pô, ia ficar muito difícil para ele lançar esses filmes desse tempo. Tal, o digital ajudou bastante ele também. Exatamente, eu gosto muito disso, né? Eu gostei dessa relação. Massa. Pô, Pronto. Então a gente vai encerrando o nosso programa. Quero agradecer passou muito. tão rápido. E antes de encerrar, eu gostaria de falar do outro convidado que não pôde aparecer aí, do Zumbi Sim. do Mato. Pô, eu vou contar como que eu conheci, foi antes da internet, bem antes e tal. Foi numa. Eu comprei uma daquelas revistas de música que vinha com uma coletânea, assim, um CD de coletânea, né? E era uma coletânea só com bandas do. Um abraço pro Lois Lancaster aí. Abraço também pro Chapa, Luiz, com certeza. E aí era uma coletânea só de bandas independentes do Rio de Janeiro. Mas assim, eu não gostei quase nenhuma, mas eu adorei o Zumbi do Mato. O Zumbi do Mato era a melhor disparada, assim, era o espírito do rato. Eu falei, que música sensacional, o Zumbi do Mato. Fiquei fã da banda na mesma hora, era esquema de baixo, bateria e teclado, assim, que é Sem pouco guitarra, igual. sem guitarra. Tem guitarra. A letra é muito doida, muito surreal, assim, de falar, bate com o rodo no cucuruto dele pra ver se tá morto mesmo. Pena que eu nunca pude ver um show dele, cara, deles e tal. Mas, pô, passou rápido. Aqui em Salvador, já passaram. Mas Passou rápido o programa, pena que já tá acabando aí. Sensacional falar do Damião. Justamente, pô, eu acabei nem contando como o Damião chegou na minha vida, né? Mas eu diria que foi fruto dessas minhas pesquisas, né? Na revista Bias, né? Eu via uma menção a ele entre os psicodélicos brasileiros, e daí chegou a internet e, por fim, acabei de fato conhecendo a música do Damião, pesquisando em MP3 no SoulSeek, né, e também no Portão do Damião, né, e daí, enfim, eu tenho meus altos e baixos com o Damião, mas assim, eu sempre respeitei ele como um bom baiano, um baiano que não deixou as suas raízes, mesmo estando no Rio de Janeiro, né? Porque realmente dá para perceber o folclore baiano na música dele. Dá para perceber as cantigas de roda, as cantigas de capoeira na música dele, mesmo que ele não declare, mesmo ele trouxe isso de bagagem, né? Na música dele de uma forma muito bonita, até eu diria.
É isso. É um dos baianos mais geniais que tem. Olha que é enorme o número de baianos geniais, um dos estados mais geniais aí da música. E tanto artista bacana aí, o Damião realmente desponta como um dos mais geniais aí. É muitos, Raul Seixas, Tom Zé, né? É muitos, muitos. É. Dá um orgulho. Até de lembrar, Oh, realmente. eu Manda. pensei aí de fazer uma janzinha aí para homenagear o Damião. Ah, velho. Pô, tá bom. Puta reunião. Como assim fazer um programa sobre música experimental e não fazer uma música experimental de fato? É verdade, mas uma honra aí de tocar junto. Eu não lembro da gente ter tocado junto, hein? Acho que é a primeira vez. Hein? Ah, é. Vamos lá. Sensacional. Foi de satisfação. Ramalai, Ramalai, Ramalai. Isso aí. Valeu, Scan. Muitíssimo obrigado pelo momento especialíssimo que nos forneceu hoje pro programa, né? E por tudo. Grande abraço aí, grande amigo. Você sempre será convidado quando houver oportunidade, tá bom? Igualmente. Muito obrigado pela oportunidade aí de participar aí. Foi uma grande honra participar do programa aí. Você é um grande amigo e também ainda mais para falar da minha experiência. Muito legal mesmo. Sensacional. Parabéns pelo programa. Ótima iniciativa aí. Muito sucesso aí para o Escutas Experimentais e
todos os projetos musicais aí, meu amigo. Valeu, Chapa. Fica o convite aí para quem assistir, se inscrever, juntar seu canal e espalhar também, compartilhar essas sementes aí das escutas experimentais. Tudo de bom. Isso aí. Até mais ver. E curtir a página Olhos de Guaxinim, Escanda Tasmânia, canal do YouTube também. Sim. Curtir o Brega Noise. Isso aí, fica a dica. Grande. Valeu. Até mais.